tarde, boa noite para todas as pessoas que estão vendo que verão esse vídeo, porque é que aqui está escuro. Sei lá porque está escuro, vai ficar escuro assim mesmo. Aí você dirá, não mudou em nada. Bom, vai ficar desse jeito mesmo. Enfim, boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo que verão esse vídeo. Né? Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo falando, preferindo Nicolas falando, aqui, e esse vídeo é uma live feita pelo Facebook que vai pro YouTube, por algum motivo tá escuro, sei lá por quê, e no Instagram que tá normal, né? Então, enfim, vai ficar escuro. E, né, para quem não sabe, essa é uma live, né, como eu já disse, e o objetivo dela é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E a gente falou de muita coisa, assim, tipo, muita coisa mesmo, né? Já porque, enfim, já tem anos que eu estou fazendo isso aqui, percebi isso agora, e no caso, acho que estou 2, talvez 3 semanas sem fazer, né? Eu não lembro exatamente todos os motivos, mas eu lembro que teve um evento que eu organizei, talvez, eu acho. Não lembro direito. Eu lembro que teve um Cientex, né? Que aí eu estava lá no Petrolina de Juazeiro, né? Pro evento da faculdade, voltei só no sexta de noite, quase meia-noite. E aí acordei doente, né? Depois de 6 horas tomando frio na cara direto, né? E eu lembro que teve outros dias aí que eu não fiz, mas eu sinceramente não tô me recordando agora do que. Por quê? Porque faz tempo, né? Então, gente. Enfim, eu sei que é isso, né? E no caso, nos últimos vídeos, se bem me lembro, a gente tem que começar a falar sobre a questão da abolição da escravatura, né? Quer dizer, a gente falou sobre a Guerra do Paraguai, né? Então a gente pegou e fez todo o histórico da Guerra do Paraguai, e que inclusive esse histórico vai ser importante para o vídeo de hoje, né? Porque parte da abolição da escravidão, né? O início dela, legalmente falando, vai passar por um desses momentos de conflito do Brasil com o resto da América do Sul, né? Enfim, foi explicado depois, um pouco depois, né? Mais para o final do vídeo, como é que a Guerra Grande vai chegar nisso, né? Enfim, e aí, no caso, a gente falou da Guerra do Paraguai, a gente falou das consequências da Guerra do Paraguai para a capoeira, né? Afinal de contas, o objetivo é falar de capoeira, né? Então, e a gente foi depois disso tratou sobre alguns dos personagens da capoeira que vão surgir entre a Guerra do Paraguai e o final do Império, né? E o Império, eu quase certeza que eu já disse, caiu por conta de 3 questões, né? Uma delas é a questão militar, que vai ter sua origem na Guerra do Paraguai em si, né? A outra delas é a questão da abolição, e a terceira a questão religiosa, sobre a qual a gente ainda vai falar, talvez, não tenho certeza, né? Porque, enfim, ela não é exatamente essencial. O essencial é mais a questão militar e a questão abolicionista, né? E, no caso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as leis abolicionistas. Na verdade, pensando bem, eu tenho certo quais que foram os últimos vídeos, será? Para ver onde é que eu tinha parado, porque eu não lembro mais, né? Faz tempo, eu lembro que a gente falou sobre a Revolução Haitiana, né? Que é um momento importantíssimo e que vai aparecer aqui de novo, né? Eu acho que o último vídeo foi sobre a Revolução Haitiana, né? Não. Foi a Revolução Haitiana, depois foi sobre a Carta dos Prisioneiros da Casa de Correção, né? E no caso, gente, a gente vai falar hoje sobre a abolição do tráfico negreiro, né? No início, né? Eu estou pensando em dividir em 2 partes, né? Que aí eu falo, vou deixar para falar mais para o final,
né? Porque decidiu fazer em duas partes. Bom, começando aqui o vídeo de hoje, né? A gente tem que entender algumas coisas antes de falar sobre a abolição em si do tráfico transatlântico de escravos, né? Primeiro de tudo, vamos lembrar aqui o que estava acontecendo na época. A abolição de Queiroz, ela vai ser feita em 1850, né? Isso é século XIX, né? Depois de um processo histórico muito longo, né? Quer dizer, no século XVIII se iniciou as discussões feministas, que as pessoas, os pensadores em especial, concluíram que de coisas absurdas, tipo que as pessoas têm que ter direito à liberdade, que a lei tem que ser igual para todos, que o conhecimento tem que ser acessível a todo mundo, que não tem cabimento uma pessoa concentrar o poder político inteiro nas mãos dela, com direito a fazer as leis, a julgar as leis e a executar as leis, né? Então, assim, como a gente se meio doido, né? Essa gente de esquerda, né? Essa gente de esquerda que teve essas ideias mirabolantes. E aí, gente, essas ideias vão acabar culminando na Revolução Americana lá dos Estados Unidos, e dói no fundo do coração ser obrigado a chamar de revolução, né? Mas de fato é porque vai trazer uma perspectiva muito nova para o mundo, né? Afinal de contas, os estadunidenses, né? Porque americano sou eu, nasci no Brasil, né? Os estadunidenses, eles vão, né, provar que o sistema republicano era um sistema político viável, né? Que era possível todo mundo ter voz. Não quase todo mundo, porque eles excluíram os escravizados, as mulheres, enfim, né? Mas quase todo mundo tinha voz, né? Assim, quase todo mundo, as mulheres dão 50%, os escravizados deviam dar também mais de 50%, então sobram uns 25% de homens, né? Eu também não sei bem como é que funciona o sistema eleitoral de lá, que dirá dessa época, mas enfim. E aí isso vai acabar culminando. Agora o Facebook ficou claro, né? Vai acabar culminando, é só falar de iluminismo, né? Ele vai acabar culminando na Revolução Francesa, né? Tendo início em 1789, eu acho, não lembro. Enfim, também não é tão importante essa data, é só saber que uma começou depois da outra. E aí os franceses esperando lá na Revolução deles, coisa e tal, né? E vão declarar liberdade, igualdade, fraternidade para todo mundo. Exceto, claro, para os escravizados, né? Liberdade, igualdade, fraternidade para a gente, não para os escravizados. A ideia era essa, né? Então, e aí vai estourar a Revolução Haitiana, que vai ser uma das muitas revoltas de pessoas escravizadas ao longo de toda a história do Haiti, né? E ao longo de toda a história das Américas, ao longo de toda a história da humanidade, porque rebelião de escravos sempre acontece desde que existe escravo. Não tem gente que não aceita, porque, enfim, né? Aquilo, né? Liberdade é o bem mais precioso de todos, né? E aí a gente vai ter a Revolução Haitiana. E quando a gente tem a Revolução Haitiana, a coisa fica engraçada, né? Porque em 1792 os rebeldes dominavam um terço da ilha de São Domingos, né? Em 1793 a Convenção Jacobina vai discutir sobre como acabar com a revolta e decide abolir a escravidão haitiana. A coisa não é engraçada, né? A gente tem muito essa perspectiva de que a escravidão foi abolicionista por um bando de gente branca que se tocou que, nossa, escravizar pessoas é errado, quem diria? Não, mas não, a escravidão foi abolida por conta das lutas dos das pessoas que foram escravizadas, né? E o exemplo da Haiti é perfeito, né? Não conseguiram acabar com sufocar a revolução e decidiram abolir para ver se dava certo, se colava, né? Em 1794, o governo jacobino vai determinar Jacobino, era a ala radical da Revolução Francesa, né? Jacobinos e girondinos. Jacobinos eram os carrapados, os girondinos eram os burgueses que só queriam ser nobres e não tinham conseguido de outro jeito, né?
os jacobinos vão determinar a abolição da escravidão em todas as colônias. Aí a gente pensa, porque o debate sobre a abolição evoluiu a partir do exemplo do Haiti, se decidiu humanitariamente aderir a essa causa, né? Só que, curiosamente, no mesmo ano, no mesmo momento em que 30 mil soldados ingleses atacam as colônias francesas no Caribe, né? Porque vale lembrar que as monarquias europeias todas, inclusive a inglesa, era contrária aos revolucionários franceses que eram contra a existência de monarquias absolutas, né? Então, assim, é aquilo, né? A Revolução Haitiana, né? Os haitianos, eles lutaram ao lado dos ingleses contra os franceses, porque os franceses eram contra a Revolução, né? Essa sim é uma revolução de verdade, por sinal, né? Então, gente, é aquilo. E aí, no Brasil a gente sempre teve, em todo momento, nunca deixou de ter revolta de escravizado em todos os cantos do Brasil, de norte a sul, né? Em todo momento você tem fuga de escravos, principalmente individual, mas tem fugas coletivas, você tem gente formando quilombo, você tem gente atacando estrada, né? Você tem o povo botando terror, né? E aí a Revolução Haitiana tem sucesso, né? É nesse momento que o povo começa a suar frio, né? Porque até então nenhum rebelião de escravo teve sucesso, né? Ou no mínimo, né, alcançou o objetivo de depor o governo e matar todo mundo, né? Até então eles ainda não tinham conseguido isso, né? E aí é aquilo que eu falo no vídeo retrasado, né, sobre os impactos que a Revolução Haitiana vai ter no Brasil, porque isso vai chegar, já tinha no Brasil nas lutas, mas isso só vai aumentar o ânimo, né? Isso aí vai dar ânimo para essas lutas continuarem acontecendo, né? E o povo vai estar animado com essa história. A elite brasileira, esse bando de canalha vai estar tudo suando frio, tendo pesadelo, né? E aí o tempo vai passando, né? Chega 1822, independência do Brasil, coisa e tal. O tempo passa, a gente tem cabanagem, sabe nada, enfim, balaiada. A gente tem um monte de revolta estourando no Brasil aí em 1830, entre 1830 e 1840, uma coisa assim, né? Que é o período regencial. Eu já falei de todas essas revoltas, né? E revolta constante, revoltas, muitas delas populares, e todas elas falharam porque os líderes estavam em desacordo, né? Basicamente todas, né? Por conta do seguinte: os escravizados começaram a entrar nas revoltas, porque afinal de contas você não tinha como derrubar o governo sem bucha de canhão, e a bucha de canhão obviamente seria o escravizado. O problema é que o escravizado entrava em peso e isso pesava na hora de tomar as decisões. Então essas discussões abolicionistas estavam sempre aparecendo nas revoltas por causa disso, porque os escravizados estavam impondo, porque o povo em geral, o povo negro estava impondo essas discussões, né? E aí essas revoltas estão fracassando. Então, assim, tinha, né? Os autores em geral vão dizer que o escravizado não tinha consciência de classe, né? Coisa e tal. Mas isso é prova de que os escravizados podiam não ter a consciência de classe como os marxistas idealizaram, né? Mas eles tinham sim, né, condições de entender qual que era a situação e de buscar meios para sair dessa situação, de fazer mudar. É por isso que vai ter esse apoio, né? E é aquilo, a gente vai ter a questão do século XIX influenciando, que vai culminar aí na abolição da escravatura, né? Que isso é um detalhe importante, porque é aquilo, nada muda se nada mudar, né? A gente vai ter o crescimento das cidades, tudo com o progresso, né, trazido pelo Dom João VI, todas as mudanças que vai ter, em especial no Rio de Janeiro, né? Mas a gente vai ter um crescimento cada vez maior das cidades. O Brasil vai ser um país rural até
até o governo JK, né? E vai ser um país ruralista até, deixa eu pensar, até hoje, né? Produzindo a laranja para comprar o suco de laranja e jurando que está sendo mais esperto que todo mundo, né? E o que acontece? Com o crescimento da cidade, você não tem como ter o mesmo sistema de escravidão que você tinha numa fazenda, numa mina, porque você precisa, um escravizado numa cidade precisa de um poder, precisa poder circular mais facilmente nos ambientes. Então a gente vai ter as pessoas negociando alforria, compra de liberdade. Então o povo vai, né, comprar o escravo e já vai negociar muitas vezes com ele a alforria dele, né? E por estar numa cidade que é um ambiente diferenciado, né, vai ter essa possibilidade muito mais facilmente do que teria numa fazenda, numa mina, né? Enfim. Então, você tem cada vez mais pessoas sendo alforriadas e comprando escravos para substituir aquela que foi alforriada, né? Então você tem aí um aumento de uma população que sabe na pele o que é ser um escravo, né? Porque essa história de senhor bonzinho não existe, nunca existiu. Eu tenho inclusive um vídeo falando sobre o Mahomagar do Bacuaquá, que é o único escravizado brasileiro, não, mas que viveu a escravidão no Brasil, que deixou registrado por escrito que era ser escravo no Brasil, né? E isso é uma coisa que fica bem clara pelo relato dele, né? Enfim. Agora, falando do tráfico negreiro especificamente, né? A gente tem algumas noções muito erradas por conta da própria construção da história e tudo mais, né? Mas assim, para vocês terem ideia, né, o que mais sustentou a economia brasileira não foi cana-de-açúcar, não foi pau-brasil, não foi, esqueci o outro, o ouro talvez até tenha rendido alguma coisa, né? O diamante talvez até tenha rendido alguma coisa, apesar de que o povo não entendia nada de economia, então inundou o mercado com ouro e diamante e o preço foi lá para baixo, né? Não foi café também. A coisa com que o Brasil mais lucrou durante 388 anos foi o tráfico, 350 anos foi o tráfico de escravos, né? Então, para vocês terem ideia do poder, da quantidade de dinheiro que esse tráfico, que esse comércio horroroso que a humanidade criou, né, gera. Em 1709, a cidade de Liverpool, lá na Inglaterra, enviou o primeiro navio negreiro dela. Em 1730, quando as taxas foram abaixadas, a cidade tinha 15 navios negreiros já, né? Veja bem, pouco mais de 20 anos já subiu de um navio para 15. Em 1795, né, portanto aí 65 anos depois, Liverpool já tinha 3/7 de todo o tráfico escravista da Europa, né? Olha a quantidade de dinheiro que o tráfico de escravos move. E falando do Brasil especificamente, de 1501 a 1600, o Brasil importou 14,7% do total de escravizados importados aí no mundo, né? Pelo menos o mundo controlado pela Europa, né? O que dá só 29.275 pessoas, né? E para ser justo com a capacidade do Brasil, a razão disso aqui é porque no Brasil você tinha muito indígena, né? Uma época em que as aldeias tinham mais de 100 pessoas fácil, né? Era uma época em que, inclusive, tem aldeia indígena que chegava a ser maior que cidade da Europa da época, né? Você tem a calha do Amazonas toda povoada de uma ponta a outra, com tanta gente, tão povoada, que na fronteira de uma aldeia dava para ouvir as pessoas da outra aldeia trabalhando, né? Então, assim, uma quantidade gigantesca de pessoas, né? E aí a gente tem toda uma questão da escravidão indígena que um dia, né, talvez depois aqui de falar sobre o início da República eu vou falar melhor, porque eu acho que eu preciso falar melhor, né? Porque, enfim,
aquilo, né? A gente vai estudando, vai conhecendo mais coisas, vai entendendo melhor as coisas, né? E, enfim, e aí para ser justo, o Brasil só começou a chegar na história em 1530, né? Então tem 70 anos aí de defasagem. Então o Brasil se esforçou muito para compensar no resto dos 2 séculos, né? Porque entre 1600 e 1700 o Brasil portou 51,5% do total de escravizados do mundo todo, né? Ou seja, 784.457 pessoas, né? E entre 1701 e 1800, o Brasil vai importar 35,4%, né? Fraquejou nesse século, mas isso deu um total de 1.989.017 pessoas, né? Seres humanos que foram transportados nas condições que você não transportaria nem um animal, né? Então assim, gente, e aquilo, né? Muita gente acha que os países nórdicos, né? Eles são países de primeiro mundo, mas eles não precisaram pisar em cima de ninguém para chegar a esse ponto, né? Tudo uma questão de educação que eles têm e que a gente não tem, né? Para você, então, para informar e para quebrar esse mito, né? O Caribe dinamarquês vai importar 18.146 escravos entre 1601 e 1700, né? Suécia, Brandemburgo também vão entrar no tráfico de escravos. Então, assim, toda a Europa tá metida com o tráfico de escravos. Não existe isso de país que não participou, de país que não pisou em cima de ninguém. Não existe país de primeiro mundo que tenha feito isso, né? E assim, gente, falando, né? E já que a gente está falando de tráfico de escravo, né? Antes de falar que é a questão das leis, né, vou lembrar um pouquinho para vocês, né, do que era isso, né? Vou cantar aqui uma música do Tony Vargas, né, Navio Negreiro. Navio negreiro, tumba flutuante, terra mãe distante, dor e desespero. Navio negreiro, segue a nau errante, singrando saudades, África distante. É aquilo, né? É uma música que transmite mais sentimento que informação, né? Mas pensa só esse minuto, né? Você fazer uma viagem de 3 meses dentro de um porão fervendo aí 40 graus Celsius, né? Ganhando só para comer farinha e água, né? Deitado ou sentado, acorrentado durante 3 meses, no meio da própria urina e das próprias fezes, e no meio da urina e das fezes de outras pessoas, e muitas vezes com um cadáver do lado, né? Isso aí que era um navio negreiro, isso aí que era coisa normal para essa gente nojenta, né? E é aquilo. Os ingleses vão, essas discussões todas do iluminismo vão acabar chegando na questão da escravidão, né? Então os ingleses vão acabar abolindo o tráfico de suas colônias em 1807, né? Em 1810, a história do fuga da família real para o Brasil, né? Que eu já falei aqui, já contei história, inclusive contei a história da viagem porque é uma coisa muito louca, né? Em 1810 o Dom João vai se comprometer a abolir o tráfico negreiro, né? E por conta da pressão da Inglaterra, e a gente abole o tráfico negreiro de fato em 1850 por causa da pressão da Inglaterra.
E muita gente acha que a Inglaterra é boazinha, que a Inglaterra era humanitária, né? Mas é aquilo, os ingleses apoiaram os confederados na Guerra de Secessão por causa do suprimento de algodão. Na Guerra de Secessão, Estados do Norte contra Estados do Sul. Estados do Norte eram os... queriam abolir a escravidão, os Estados do Sul, os confederados, queriam continuar com a escravidão. Inclusive, um monte deles veio para o Brasil quando o tiro saiu pela culatra, né? Mas a gente pode argumentar que não, mas aí é uma questão econômica, então a Inglaterra queria, mas também tinha que manter os interesses dela. Beleza, tudo bem. A gente até poderia aceitar isso. Agora, o que fica é muito evidente que a questão toda não é humanitarismo, como pregavam, né? É questão de poder, né? Porque aí os ingleses começaram a tomar navio de negreiro, navio tumbeiro, né? Navio tumbeiro vem de tumba, né? E começar a incorporar na própria frota, começar a devolver os escravizados traficados e tem denúncias, né, assim, tudo bem que são assim, umas denúncias suspeitas, porque são feitas por parte dos brasileiros, de que no final das contas voltavam para lá, mas eles se mantinham num regime de servidão muito parecido com a escravidão, né? Entre 1807 e 1847, né, 1807 eles aboliram o tráfico, né? Nas palavras do Max Weber, que foi um grande filósofo alemão, com a ciência e a paciência do Congresso, foram transportados só 5 milhões de escravizados da África para as colônias inglesas, os ingleses muito humanitários, né? Então, toda a pressão que a Inglaterra vai fazer, né? Porque é aquilo, o Brasil se separa, mas o Brasil fica dependente economicamente da Inglaterra. Também já expliquei isso falando da independência do Brasil, né? Então, em 1826, o Brasil vai assinar um tratado com a Inglaterra e vai se comprometer a abolir o tráfico negreiro dentro de 3 anos. Ele vai abolir em 7 de novembro de 1831, né? Eu não sou assim um gênio da matemática, mas até eu sei que de 1826 a final de 1831 deu mais de 3 anos, né? E aí essa aqui é a famosa lei para inglês ver, né? Quando a gente fala que o negócio é para inglês ver, é por conta dessa lei, falando bem sério mesmo, porque essa lei vai existir e não vai fazer nada. Ninguém vai cumprir ela, né? E assim, inclusive, mesmo que tivesse assim um juiz super, né, dedicado, né, e pegasse os traficantes de escravos, né, e botasse eles contra a parede, forçasse assim, um julgamento querendo condenar eles com a penalidade máxima da lei, porque a lei tinha uma penalidade muito grande, né? Não ia conseguir nada, porque era todo mundo da elite, todo mundo do governo fazia tráfico de escravos e utilizava né, desses sistemas semi-legais, né? Então assim, o cara não ia conseguir nada, ninguém inclusive tinha coragem de denunciar, porque a gente tá falando de senhor de engenho, de barão de café, do pão café, né? Então assim, essa lei ela só vai servir para 2 coisas, né? Primeiro de tudo, conseguir a liberdade de escravos que foram traficados ilegalmente, porque afinal a lei existia, né? Então quando a campanha abolicionista tá ganhando força, um monte de gente vai conseguir se libertar porque foi traficada nesse regime semi-legal entre 1831 e 1850. Né? Porque depois que essa lei é aprovada, nunca se traficou tanto quanto nesse momento, indo para o Brasil, né? Segunda coisa, né, que essa lei vai servir, porque os liberais e os conservadores viviam brigando, então aí um adorava acusar o outro, mas você trafica escravos, você compra escravos ilegais, e aí botavam para ir para o juiz. Isso acaba sendo um tiro no pé, porque isso vai gerar uma mudança de pensamento, porque antes era uma coisa legal, era uma coisa comum, não tem nada demais, e agora é um motivo de vergonha, agora é um motivo para ir para cadeia, mesmo que a pessoa não vá ser condenada de nada no fim das contas, né? E aí,
é aquilo, né, que eu falei no início do vídeo. A gente vai ter a gente tem desde o início da história do Brasil, né, conflito com os espanhóis, conflito lá com os hermanos de la América del Sul, não, da Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente tá sempre brigando com essa gente, né? E aí, em 1849, a gente vai ter a Guerra Grande ou Grande Guerra? Guerra Grande, né? Que é aquela guerra que tem um vídeo meu falando sobre essa guerra bem direitinho o que foi, que vai chegar inclusive a envolver a Inglaterra e a França no meio da confusão, né? E o Brasil vai estar sob a ameaça aí de ser invadido pelo Rosas e pelo Oribe, né? Então o Brasil precisava do apoio da Inglaterra. E aí aquilo, a Inglaterra ganhou uma coisa para negociar que o Brasil enxergava que valia a pena. Então é um momento que a gente aprova a Lei Eusébio de Queiroz aí em 4 de setembro de 1850, né? E sim, o tráfico de escravizados para o Brasil vai começar a ser combatido e vai cessar de fato, né? Agora, sobre essa lei específica, né? Sobre o que essa lei realmente representou, sobre inclusive quem foi Eusébio de Queiroz, porque o Eusébio de Queiroz ele tem uma relação com a história da capoeira muito grande, né? Que ninguém sabe e que inclusive diz muito sobre essa lei dele, né? Enfim, não vou dar spoilers, né? Vai ter que ver o vídeo da próxima semana, né? O que eu tava falando antes disso que eu me distraí? Não lembro o que foi que eu estava falando, perdi o raciocínio, mas é isso, né? A gente vai deixar para falar sobre essa lei, o que ela era, e sobre o Eusébio de Queiroz, que tem relação muito grande com a capoeira, para a próxima semana. Eu acho que era exatamente isso que eu estava falando mesmo, e só perdi o fio da meada. Então, gente, até a próxima semana. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar e comentar meu vídeo. Agradeço também, se quem não é inscrito, se inscrever no meu canal Papo com Grilo. Agradeço também quem for lá dar visualização pro meu canal, né? E até a próxima semana em que a gente continua a nossa conversa aí sobre o tráfico negreiro, no caso